lendo o Paulo Freire, ele claramente é uma pessoa progressista, e por todas essas ideias até mesmo que ele propõe. Agora, pensando na educação como algo extremamente plural mesmo, como que a gente consegue ter espaço para outras abordagens pedagógicas, se é que elas existem, no sentido de existir no mesmo espaço, enquanto sociedade, de uma abordagem freiriana. E hoje o que se tem proposto aí, aumentando o número de escolas cívico-militares, que no meu ponto de vista tem uma visão mais conservadora educacional e da sociedade de uma maneira geral. Como coexistir essas duas correntes de pensamento e gerando os mesmos frutos que são as pessoas, os educandos, para a sociedade? Elas podem coexistir em lugares diferentes. Então, coexistem numa mesma sociedade, mas não estão dentro dos mesmos muros. Agora, numa mesma escola, a coexistência de práticas pedagógicas democráticas, dialógicas e práticas pedagógicas autoritárias, inevitavelmente vai gerar muito incêndio nessa escola. Então, assim, numa sociedade democrática, existe o espaço para escolas militares? Existe. Essas escolas militares podem fazer o que dá na telha delas? Numa sociedade democrática, não. Elas podem educar a partir dos preceitos da própria democracia. Então, se na democracia as pessoas elas têm liberdade de expressão, então a escola militar ela tem que garantir a liberdade de expressão. Se o sujeito ele tem que ter o direito de usar brinco, um menino usar brinco, então a escola tem que respeitar essa possibilidade. Ou seja, as regras que a escola precisa ter não podem contrariar as regras de uma sociedade que preza pelos direitos humanos, preza pela democracia no sentido mais amplo da palavra, no sentido mais radical. Agora, o Freire, o que ele falou quando foi secretário de Educação? Ele falou, escolas, é o seguinte, as escolas que quiserem construir a perspectiva de currículo e de ação pedagógica que a Secretaria de Educação quer propor, façam uma consulta interna e nos comuniquem, porque aí nós vamos ajudar vocês no trabalho de construir esta perspectiva pedagógica. As escolas que quiserem seguir outras concepções pedagógicas podem seguir, desde que escrevam os seus documentos, justifiquem suas propostas. A única coisa que as escolas não podem fazer é escolher uma ação pedagógica, uma proposta pedagógica que contrarie o Estatuto da Criança e do Adolescente, que contrarie a lei brasileira, que contrarie a Constituição Federal. Isso vocês não podem. Mas dentro dos limites do que está na nossa civilização como aquilo que produz dignidade humana, as escolas têm direito. E foi assim que ele fez quando foi secretário de Educação. Percebe que o Freire ele não chegou com uma proposta curricular e falou, todos devem seguir, como acontece em quase todas as prefeituras que eu passo, quase todos os governos estaduais que eu passo, tem que é imposição. No estado de São Paulo também. As escolas não têm direito de elaborar seus projetos pedagógicos, efetivamente. Quando o Freire foi secretário de Educação, ele foi coerente. Porque ele entende que democracia não é algo que você realiza por decreto. Democracia você realiza pelo exercício dela. Então, se eu estou dizendo que eu sou democrático ao ponto de poderem fazer o que eu não concordo, ou o que não é a minha posição, então eu tenho que permitir que as escolas vivenciem essa experiência. Eu penso que este é o caminho, né? Repito, escolas militares são legítimas se elas estiverem em consonância com tudo que está posto pela legislação brasileira, pelos direitos humanos, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Considero que sim, elas podem existir. Agora, a gente sabe que não é exatamente isso o que pode estar sendo proposto por essas escolas. E aí, pode ser que a gente esteja em um caso que contrarie os fundamentos da nossa própria democracia.